temos entrevista ainda sobre esse assunto, entrevista importante aqui no CNN 360, para avaliar os impactos de uma possível aprovação do fim da escala 6x1 e tratar de outros assuntos pertinentes à economia brasileira. Nós recebemos aqui no estúdio da CNN em São Paulo, Paulo Scaff, presidente da Fiesp, assim como Vitor Irajá, nosso analista de economia e âncora do CNN Money. Também participam, claro, Débora Bergamasco e Isabel Mega, lá de Brasília. Presidente, muito boa tarde, bem-vindo, sempre um prazer recebê-lo aqui na CNN. Já tivemos tantas oportunidades de entrevistas. Quero começar justamente de um ponto que o senhor tem colocado, que o ano eleitoral não é o melhor momento para se ter essa discussão. Faz com que a discussão seja apressada e pressionada. E isso tanto da parte do governo quanto do Congresso. Na sua avaliação, ainda há espaço para se postergar essa discussão para o ano que vem, para a próxima legislatura? Ou, Inês é morta, digamos assim, não vai ser possível mais convencer a classe política de um outro momento para discussão dessa questão sobre a escala de trabalho? Na verdade, nós estamos falando de escala de trabalho, estamos falando de jornada de trabalho e virou isso uma campanha política. Na realidade, enquanto na Câmara dos Deputados se fala de se fazer com discussão, com cuidado, com responsabilidade, se fala em pressa e emergência e prioridade e acelerar o processo. A pergunta toda, essa pressa toda, por quê? Se não é por conta das eleições. Então, esses são temas importantes porque mexem com as pessoas, mexem com as empresas, mexem com a competitividade do Brasil. Nós já temos um problema grave de custos altos no Brasil, então nós temos que tomar cuidado para não gerar desemprego, não gerar informalidade. É exemplo que aconteceu no Chile. No Chile, em 2024, houve uma redução de jornada, resultado que está sendo gradativa. O que aconteceu lá? Aumentou a informalidade e o desemprego. Aqui no Brasil, nós temos 45 milhões de pessoas com carteira assinada e temos 44 milhões na informalidade e bicos. Nós temos que tomar cuidado, cuidar mais e migrar da informalidade para a formalidade do que criarmos engessamentos e dificuldades para os empregos formais que acabem migrando e aumentando mais ainda os informais. E não, em nenhum país do mundo se fala em escala de trabalho na Constituição do país. Pegar uma PEC, hoje essa discussão tem as duas PECs na Câmara e tem o PL do governo. O PL do governo é vergonhoso, porque é ilegal. Você não pode fazer mudanças se a jornada de 44 horas está prevista na Constituição Federal, o teto, o máximo de 44 horas semanais, não pode, através de um projeto de lei, fazer modificação disso. Eu estranho muito o governo ter mandado esse PL, ele é totalmente ilegal. Poderia ser questionado juridicamente? Então? Não, totalmente. A Fiesp já não entrou com alguma medida, porque para a Fiesp entrar, teria que estar este projeto de lei aprovado na Câmara, no Senado, sancionado pelo presidente, virou realidade, aí nós poderíamos agir. Mas é tão evidente a inconstitucionalidade dele que é possível uma iniciativa parlamentar, ou de um parlamentar ou de um partido político. E nós temos conversado com os partidos e com parlamentares e espero que a semana que vem já entre uma medida no campo judicial contra a ilegalidade e a inconstitucionalidade do PL. Quanto às PECs, está se falando em fazer grandes discussões que são necessárias, porque quando você fala em escala de trabalho, que representa mais ou menos 30% dos trabalhadores na escala 6x1, você está falando de setores. Você não pode resolver de uma forma horizontal. A realidade da agricultura não é a realidade da saúde, que não é a realidade da indústria, que não é a realidade do comércio. O vendedor que ganha numa loja comissão e quer trabalhar no sábado, ele quer vender mais, é um bom dia de venda. O outro prefere não trabalhar. A pecuária leiteira não é igual a pecuária de corte, que não é igual à produção de soja. Enfim, essa é uma discussão que tem que ser feita com responsabilidade, com equilíbrio, sem motivações políticas e se concluir o que seja melhor para o Brasil. Nós estamos abertos, sempre estaremos, para debatermos qualquer assunto de interesse do Brasil
interesse das pessoas, interesse das nossas empresas, nós vamos estar abertos para discutir. Mas discutir com transparência, discutir com seriedade, discutir com equilíbrio e com o tempo necessário, e não na corrida da campanha eleitoral. Hoje, o que eu estou sentindo quando eu ouço falar em 6x1, jornada de trabalho, parece que começou a campanha eleitoral e tá, um puxa para cá, outro puxa para lá, todo mundo querendo fazer aquela média, olha, que tal, trabalhar menos, ganhar a mesma coisa, tal. É lógico, se isso fosse possível, seria fácil, seria ótimo. Por que já não aconteceu? Então tem que ser bem debatido isso aí. Débora. Presidente, Débora falando contigo direto aqui do estúdio da CNN em Brasília. Obrigada pela entrevista. Você viu que o presidente já começou dando notícia pra gente aqui, né, Yuri? Ele dizendo que provavelmente na semana que vem já haverá, então, algum parlamentar fazendo algum questionamento sobre esse projeto de lei enviado pelo governo, então. Muito bem. Presidente, eu trouxe uma apuração aqui e gostaria de te ouvir a respeito dela. Seguinte, o presidente Lula, ele é contrário, pelo menos por enquanto, à ideia de qualquer compensação fiscal, né, para as empresas em relação a diminuir os impactos da jornada 6x1. E aí, o que ele diz? Está discutindo internamente ali no governo. Olha, já que pegar esse limão, vou fazer uma limonada, então o governo estuda ajudar, aliviar, dar um alívio fiscal para as microempresas. E aí, de repente, diminuir a alíquota paga hoje pelas microempresas que empregam, né, até 9 funcionários, e cobrar de quem? Compensar como uma das hipóteses dos empresários que faturam mais. Queria te ouvir sobre essa ideia. Ainda é uma ideia que está sendo discutida no âmbito do governo. Obrigado, Débora. Débora, se o governo cuidasse dele, já seria tão bom. Esse governo que fala tanto em ajudar, em fazer, é o mesmo governo que estoura as contas todo ano, que dá déficit primário, que dá déficit nominal, que deve 10 trilhões de reais, que faz com que os juros básicos no Brasil sejam 14,75, eram 15, baixou 0,25, 14,75, juros básicos. Juros finais de 25%, 30% ao ano, com inflação de 5%, juros de 25%, 30%, 5, 6 vezes os juros. Nenhum setor, nenhuma empresa se sustenta e aguenta e tem a competitividade em uma parte do mundo dessa forma. Esse mesmo governo, se não atrapalhasse, não criasse dificuldades e para depois vir com as facilidades, ninguém quer facilidade de governo nenhum. O que nós queremos é poder trabalhar em paz. O que nós queremos é ter previsibilidade das coisas. O que nós queremos é ter juros isonômicos com os nossos concorrentes lá de fora. O que nós queremos é ter segurança pública, segurança jurídica. O que nós queremos e os nossos trabalhadores precisam, antes de mais nada, ter essas mesmas seguranças e também ter inflação controlada, ter transporte público adequado, com qualidade, e não ficar 4, 5 horas para chegar no mercado de trabalho. Nós estamos discutindo se muda a jornada de trabalho de 44 horas para 40 por semana. Tem trabalhador que gasta 4 horas ou 5 horas por dia de transporte público. Então, as discussões são estranhas. Um país tem 44 milhões de empregos informais. Nós vamos criar dificuldades nos empregos formais para haver migração para maior informalidade, para pressionar a inflação que recai sobre o trabalhador. E aí o governo vem e fala de dar facilidades e ajudas. A melhor ajuda que o governo pode fazer é não atrapalhar a economia, é controlar os seus gastos, evitar de desperdiçar, controlar a corrupção para não ter escândalos como esses que nós estamos assistindo, vergonhosos, de Banco Master, de INSS e etc. Enfim, esse é o verdadeiro papel do governo. O governo ele não tem nem estrutura, ele é um endividado para ficar falando em ajudar aqui ou ali. Esse paternalismo a sociedade não precisa, não. E sem falar que ele deveria saber que a escala 6x1, a maior parte das empresas que tem 6x1 são as grandes empresas, não são as micro, pequenas empresas. Então, sempre a discussão do governo é uma discussão que não é transparente. Nós estamos falando como se o problema estivesse no pequeno. A maior parte não é. E o pequeno, o que pode acontecer? Exatamente com esses engessamentos,
acaba o trabalhador querendo fazer e, como está engessado por lei, acaba fazendo e entra no campo da informalidade. Em país nenhum do mundo, escala de trabalho está em Constituição Federal. Eu quero saber qual é o país do mundo que a Constituição fala como devem trabalhar os setores e os trabalhadores. Isso é liberdade. O princípio da reforma trabalhista é deixa menos legislar e mais negociar. É o negociado tomar o espaço do legislado. O que nós estamos fazendo aí é engessar até a escala de trabalho. É um absurdo, entendeu? Então, essa é a minha visão. Presidente, eu queria agradecer, né, por aceitar nosso convite aqui da CNN. Presidente, a gente passa por um processo de desindustrialização bastante significativo no Brasil, uma série de desafios. O senhor mesmo colocou a taxa de juros bastante elevada. Temos agora um câmbio também desapreciado, né, ou seja, um dólar mais fraco frente ao real, o que impacta as receitas. O senhor fala em impacto nos preços. Eu queria entender, caso de fato a redução da escala de trabalho seja aprovada, quais são os impactos do ponto de vista de custo de produção para o Brasil e os possíveis impactos do ponto de vista setorial? Qual é o maior risco para a indústria hoje? Na realidade, você tem uma coisa chamada competitividade de um país. Não é nem da indústria, é a competitividade do país. Se você pegar a empresa mais eficiente do mundo e colocar no Brasil e colocar em cima dela falta de segurança jurídica, falta de segurança pública, juros 5 vezes a inflação, burocracia, aumento de impostos, ela perde totalmente a competitividade. Então, o que nós precisamos, o que o setor industrial precisa, é apenas igualdade de condições. O que precisa é estar livre, estar com menos burocracia, ter a condição de ter uma taxa de juros compatível, como tem em outros países, não queremos inventar nada. E não é esse o cenário para os setores que trabalham no Brasil. O trabalho, você pensa bem, se você pode aplicar juros pela próxima taxa básica num banco de primeira linha, a 90% do CDI, 90% dos juros básicos, e a inflação é 1/3 disso, e sem você trabalhar e sem correr risco. Você pega um banco de primeira linha, isso daí não é o futuro de um país. Um país se constrói com trabalho. Agora, pensar que você faça benefícios em campanha eleitoral e, inclusive, colocando na própria Constituição, e isso não tem custo, não tem milagre. Se você tiver um churrasco e chamar mais gente para o mesmo churrasco, com a mesma carne, acaba faltando carne. Então, na verdade, o que é necessário é nós sairmos desse momento, sendo objetivo agora em relação a essa discussão de 6x1 e de jornada. Eu sou completamente a favor de nós debatermos isso ou qualquer outro tema, mas não no espírito de ser como campanha eleitoral. É bandeira eleitoreira que está se fazendo e mexendo com as pessoas, mexendo com o interesse das pessoas. Quer dizer, contando o lado bom da coisa, mas esquecendo de falar que, naturalmente, tem aumento de custo vai para os preços vão para os supermercados, os preços vão para as lojas, os preços vão para o comércio, isso pressiona a inflação, custa mais para todo o povo, para as pessoas mais simples, tem isso que todo mundo esquece. Esquece de falar, quando você fala de uma escala 5x2, dá aquela impressão, então vamos trabalhar de segunda a sexta e sábado, domingo não. A escala 5x2 pode ser de quarta a domingo e a folga é ser durante a semana. Tem que ter uma discussão com transparência absoluta. É um tema que merece a discussão e merece uma discussão setorial. A gente pode chegar à conclusão que possa reduzir, vários setores poderiam se dar bem no entendimento entre as pessoas que trabalham nesses setores, entre as empresas, com uma jornada, com uma escala de trabalho diferenciada. Não tem problema nenhum. Entende? Mas precisa ter essa discussão. Agora, enquanto a gente ouve o governo quer pressa absoluta correndo, mandando um PL ilegal para o Congresso, eles devem saber que não tem base legal você, um PL, mudar uma posição constitucional. E, por outro lado, ter a PEC, que se fala em discutir com responsabilidade, mas junto com isso se fala da emergência e da pressa de fazer isso.
e temos uma eleição daqui a alguns poucos meses. Virou campanha eleitoral. Me desculpe, eu estou aberto para essa discussão, defenderei essa discussão. Se ninguém falar mais sobre isso, ano que vem eu toco nesse assunto, eu provoco essa discussão. Agora, não vamos deixar entregar os interesses do Brasil, da competitividade brasileira, o interesse das pessoas terem a liberdade de encontrarem o seu próprio interesse. Quem quiser trabalhar mais e ganhar mais, fica proibido por lei. Que história é essa, pô? Não é o momento que nós estamos vivendo. Vamos trazer a Isabel Mega, nossa analista também lá de Brasília, para participar da entrevista aqui com o Paulo Scaff. Isabel Mega. Oi, presidente. Boa tarde, bem-vindo à CNN. Presidente, o senhor mencionou o questionamento que pode vir de algum parlamentar, né? A Débora também chamou atenção para isso. A Fiesp também pode apresentar questionamentos, e aí eu já vou até numa conjectura além. Evoluindo esse debate a ponto da gente ter a aprovação antes das eleições no Congresso Nacional, vocês pretendem acionar o Supremo Tribunal Federal? Podem judicializar aquilo que for aprovado? Isabel, obrigado. A Fiesp só pode entrar na justiça depois do fato consumado. Ou seja, quando você tem um PL, esse PL precisa ser aprovado pelas casas legislativas e sancionado pelo presidente. A partir daí é uma realidade. Aí nós poderíamos entrar na justiça. E essa não é a realidade do momento. Apenas tem um PL apresentado que o governo mandou para o Congresso. Então, na realidade, quando você tem uma situação dessa e tem com muita clareza uma inconstitucionalidade, ou seja, fere a Constituição com muita clareza, está na cara, um parlamentar ou um partido político, ele pode entrar com uma ação contra esse PL. Por isso que, nesse momento, antes da aprovação, quem pode fazer isso ou é um partido político ou é um parlamentar. É o que deve acontecer na próxima semana. Deve haver uma iniciativa nessa direção em relação ao PL. Em relação à PEC, ou às PECs, isso nós estamos aguardando a escolha do relator e imediatamente que for escolhido o relator, nós faremos aí quantas reuniões forem necessárias, como temos feito. Eu pessoalmente, inclusive, tenho conversado com inúmeros parlamentares da Câmara, do Senado, mostrando as nossas preocupações, mostrando esse cenário, pouco disso que eu estou falando aqui com vocês hoje, e mostrando o custo dessas coisas todas, mas que tudo isso é passível de discussão, mas não no clima eleitoral, que nós podemos voltar com responsabilidade para o próximo ano. E eu ouvi de muitos parlamentares, sabe o quê? Ô, Scaff, você tem razão. Nós ficamos aqui pressionados e sem alternativa, porque é apelo eleitoral. Eles têm esse reconhecimento, que vai colocar a faca no pescoço dos representantes do povo. É apetitoso você falar, vamos trabalhar menos e ganhar mais e tudo. E fica com uma bandeira dessa, e aí o cara que é candidato, ele vai falar, não, eu sou contra. Ou seja, cria um desconforto aos próprios parlamentares de não terem a transparência de discutir um tema de tal importância de acordo com os interesses do Brasil e sim com interesses ou preocupações eleitorais, considerando que nós estamos com eleições agora no próximo mês de outubro. Deixa eu pegar esse gancho que a Isabel coloca também, presidente, para começar a encaminhar aqui o nosso encerramento. A discussão está muito centrada na Câmara neste momento, porque é onde estão lá iniciadas essas PECs. Caso se mantenha o cronograma previsto pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, de aprovação até o fim de maio, mais tardar início de junho, ainda teria a fase do Senado. Como é que o senhor vê esse debate no Senado, que é uma casa que também vai ter 2/3 se renovando este ano, 1/3 ainda fica, inclusive o presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, não disputa a eleição, mas 2/3 ou disputam ou vão para outros cargos. E uma das discussões que foi colocada dentro desta dificuldade de se opor frontalmente ao projeto é de haver algum tipo de desoneração. Nesse aspecto, isso seria uma saída viável do ponto de vista da indústria, ter algum tipo de compensação de encargos trabalhistas ou de outra forma tributária para que esse debate avance? Yuri, nós somos um país cheio de impostos. Se há espaço para desoneração, é sempre bem-vinda. Mas o governo criar um ônus para a sociedade, para o país, pressionando a inflação, e depois buscar um bônus, e nós ficarmos vivendo dessas compensações a vida inteira, a economia deve andar por si. A economia ela deve ser
nossa visão é uma visão liberal e as coisas que dão certo, e a gente observa ao longo da história, das décadas e dos países, que não é desse jeito. Olha, eu crio aqui uma dificuldade, depois eu te dou uma facilidade lá. Essa troca permanente. Eu não sou a favor de trocas permanentes, não. Eu acho que a nossa discussão agora, você falou de Câmara e Senado, é verdade. No Senado é um quórum menor, são 81 senadores, 3 por estado, 27 estados, então 81 senadores, dos quais haverá uma renovação esse ano de 2/3. Então, 27 senadores não são candidatos. Então, os efeitos da eleição no Senado, eles são menores. O Senado estará com, vamos dizer, um comportamento bastante responsável, porque você tem 2/3 candidatos a renovações, mas tem 1/3 que não são. E eu tenho a impressão, eu já estive com o presidente, com os líderes do Senado, inclusive líder do governo presente, em Brasília, já tivemos essa reunião, e não foi mais que uma vez que estamos tendo conversa, enfim, e nós vamos, agora o momento é da Câmara. Então, nós vamos por etapas. Então, a discussão tem que ser respeitada, a discussão da Câmara dos Deputados. Os deputados representam o povo brasileiro. Tem a obrigação de buscar o melhor para o Brasil, para o conjunto das coisas. E não serem induzidos a erro ou falta de uma discussão responsável por causa do efeito eleitoral. Quando você fala que o presidente da Câmara espera ter aprovado em maio é mês que vem. Que discussão é essa? Quantos setores? Quando eu falo que tem 30% dos trabalhadores, 30% aproximadamente, de 45 milhões, são 15 milhões de pessoas. Quantos setores estão envolvidos nessas 15 milhões? Dezenas, centenas? Que discussão será feita em 3, 4 semanas, sendo que nem um relator ainda existe? O que vai se fazer? De segunda a domingo, fazer reuniões durante 15 horas do dia, todos os dias, para tentar debater com os setores? Ou talvez a intenção é não ter debate nenhum, é ter meia dúzia de conversas para dizer que teve debate? Isso é um tema de interesse do Brasil. Isso não é um tema isolado que possa ser tratado com motivações políticas, motivações eleitorais. Eu respeito muito os candidatos. Já fui candidato a governador, como vocês sabem, e sei, no clima eleitoral, os cuidados que o candidato tem. Ele não pensa como candidato em coisas maiores, ele pensa na eleição dele. Por isso que uma discussão dessa profundidade, que reflete na vida das pessoas, no salário das pessoas, no poder aquisitivo das pessoas, na pressão inflacionária, na competitividade do país, na competitividade das empresas, não pode ser feito num clima desse. Então, nós vamos tentar trabalhar com muito esforço na Câmara. Vocês sabem que não vai ser uma parada fácil, ou não está sendo, e vamos depois, com esperanças fortes também no Senado, para que não que se encerre essa discussão, mas que esta discussão saia do calor eleitoral, que seja uma discussão com o pé no chão, com firmeza, com responsabilidade e com equilíbrio, que é isso que o Brasil precisa. Nós conversamos com Paulo Scaff, presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a quem agradeço mais uma vez a presença, assim como meus colegas Vitor Irajá aqui em São Paulo e Isabel Mega em Brasília. Presidente, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Yuri, obrigado a vocês e um ótimo final de semana a todos e a todos que nos acompanham. Muito obrigado pela atenção. É isso, Débora. Encerramos aqui a entrevista, daqui a pouquinho me junto a você no nosso noticiário aqui. Até já.